e houve fome na terra, além da primeira fome, e houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti tua descendência eu darei toda esta terra. E eu farei juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente toda esta terra, e em ti serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. E os homens dali perguntaram acerca de sua mulher, e ele disse: é minha irmã, pois ele temia dizer que fosse sua mulher, e aqueles homens o matassem por causa de Rívica, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que quando ela estava um longo tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac estava acarinhando a Rívica, sua mulher. E Abimeleque chamou Isaac e disse: eis que ela certamente é tua mulher. Como você então mentiu para mim, dizendo que era tua irmã? Isaac lhe disse: porque eu pensei, eu morrerei se falar que é minha esposa. E Abimeleque disse: o que é isto que você nos fez? Por um acaso quer nos trazer maldição? Alguém do meu povo poderia facilmente deitar com ela, e você então jogaria culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Então Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recebeu 100 vezes, porque o Senhor o abençoou. E Isaac semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano, alguém está ouvindo isso? Aleluia! 100 vezes, porque o Senhor o abençoou. E o Senhor o engrandeceu, e foi diante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos, e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Podemos assentar. Amém, queridos? A Bíblia diz aqui que agora a terra está passando por um período difícil, um período de fome, de seca, de escassez. E nesse período, Isaac vai procurar uma direção da parte de Deus. Haja vista que nessa época a base do cotidiano era a agricultura, ou então a pecuária. Ou você plantava algo, ou criava rebanhos. E como que você vai plantar ou criar rebanhos se não tiver chuva, se não tiver água? Fonte essencial para a vida humana e animal. Isaac, então, olhando o cenário onde a terra estava sendo castigada, ele decide então procurar uma direção para seguir. E é interessante que neste período ele vai se dirigir à terra dos filisteus, e Deus aparece a ele dizendo para não descer ao Egito, e que Deus então lhe dando a direção seria com ele. É curioso, pois em Gênesis 12 também teve fome, a fome que o texto diz aqui no início. Houve fome depois da primeira fome nos dias de Abraão. Então essa era a segunda fome que a terra estava enfrentando. Abraão enfrentou um período de fome, porém, como Abraão, Deus disse: desça ao Egito. Observe que o cenário era parecido, mas as instruções foram diferentes. Talvez você já ouviu da sua mãe aquela
para cada vida e é específico com cada um. Para Abraão o Senhor disse: desça ao Egito, mas para Isaac a observação já foi o contrário: não desça ao Egito. E por que Deus vai ser enfático e dizer para Isaac: não desça ao Egito? Neste período o Egito era uma grande potência mundial e aos olhos humanos teria algo a oferecer. Você lembra no livro de Ruth que Noemi vai descer com seu esposo Abimeleque e seus 2 filhos? A Bíblia diz que está voltando pão em Belém, que é chamada Casa do Pão. E eles então vão dizer: vamos sair daqui, pois nada está dando certo. Eles saem no centro da vontade de Deus. E quando ela sai com seu esposo e seus 2 filhos, morrem seus filhos e morre também seu esposo. Porque é melhor você passar dificuldade na presença do Senhor do que ter um banquete preparado fora da presença dele. Provérbios vai dizer: é melhor um bocado seco com paz e tranquilidade do que fartura aonde existe contento. Então Isaac, ele olharia pelos olhos físicos, porque quem de nós nunca viu uma grande oportunidade e pensou: é de Deus para a minha vida? O crente tem mania de querer andar por vista, contrariando a ordem de Deus, pois a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. E a fé não precisa me mostrar nada, ela precisa apenas que eu creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e o temem. É verdade. Só que nós temos mania de querer andar por vista. Parece ser mais seguro. Talvez alguém já te contou algo e você falou: eu tenho que ir lá ver. Eu só acredito vendo. Só que tem coisa que você fala em vendo, eu não acredito. Eu quero lhe dizer: não confie nos seus olhos. Não confie nos seus instintos. Não confie no seu sexto sentido. Não. Confie na palavra de Deus. Você lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Quem foi Ló, pastor? Você só conhece Ló porque andou na aba de Abraão. Aí um dia Abraão fala: Ló, não dá mais para andar junto. Escolha um lado. Se você for para cá, eu vou para lá. O que Ló fez? Olhou pelos olhos carnais, um campo bonito, florido. Ló falou: a bênção está ali. Abraão fala: mete marcha, meu filho. Depois disso, quem foi Ló? A mulher morreu, a família destruída, Ló foi cativo, e Abraão até hoje é chamado pai da fé, pai de multidões, porque ele viu a terra seca, mas a fé dele fez ele crer na promessa. Nós não dependemos do que vemos, dependemos do que cremos, e Deus irá fazer maravilhas na tua vida. Aleluia! Aleluia! Nós não podemos ser confundidos de andar pelas nossas vistas, É verdade, papai. porque eu nunca vi alguém ver algo ruim e falar: é de Deus para mim. É verdade. Algo ruim aos olhos humanos, Não é bonito. você fala: está repreendido. Sim ou não? Às vezes é Deus te mandando aquele negocinho que você está achando que é ruim, e você sai de reto. Sim ou não? A gente quer ver aparência, a gente quer ver beleza, formosura. A gente quer ver, se te mandasse escolher um presente, é óbvio que você pode querer ir na contramão para tentar enganar.
pegadinha. Mas aos olhos humanos você vai ir na maior embalagem. Mais bonito. Sim ou não? Sim. Olha que embalagem bonita, chegar lá está vazio. Verdade. Porque você foi pelos seus olhos, não pela direção de Deus. Mas quando você é guiado pelo Senhor, você aprende a enxergar tudo pelo olhar da cruz. A cruz é a lente que aformoseia qualquer cenário. Meu Dá até Deus. frase de livro, eu pego minha nota e já vou pôr no próximo. Opa. A luz é a lente que aformoseia qualquer cenário. A cruz Anota aí, Marcelo. é essa lente. Por quê? Sem a cruz, você só vê tragédia. Quem era você sem a cruz? Olha para você no passado. Fala, eu não escolheria esse cara não. Nem nós queríamos nós mesmos. Mas nós somos enxergados através da cruz, da visão de Deus. E olha você sendo quem nem você imaginou que um dia seria. Talvez falava, eu ser crente? Você é tudo menos crente. E olha você hoje sendo mais crente do que quem te ganhou para Jesus. Isaac está no cenário contrário, amém? Porém, períodos difíceis vêm para Deus entregar chaves poderosas na mão dos seus agentes. Grave isso, querido. Período difícil só tem um objetivo: te aproximar de Deus e te entregar chaves poderosas para você tirar pessoas do cativeiro ao qual estavam. Eu acredito. Deus não coloca ninguém numa situação para morrer, não. Ele coloca para capacitar. E o primeiro sofre um pouquinho mais. Só que ele sofre para que os demais não sofram. Você não pode levar ninguém num lugar que você nunca foi. É verdade. Como é que você vai consolar alguém que chora se você nunca chorou? Meu Deus. Como é que você vai ser o líder da tua casa para ganhar eles para Jesus se você não tiver passado por processos? Quando alguém passar e falar, eu quero desistir, você fala, eu também quero. Porque você não passou por dificuldades. Entenda que você está sendo levado a níveis extremos. Porque Deus quer te levantar como linha de frente em alguma coisa no reino dele. É forte. Se você nunca foi em um lugar, o máximo que você vai falar, fulano, é ali que vai. Você vai dar o endereço, então você vai dizer, vamos tentar nós dois. Agora, se você já foi, você vai na frente, sim ou não? Deixa que eu conheço. Primeiro Deus te leva, depois Ele te eleva para ser guia para uma geração. Não, você não entendeu. Deus está te levando e depois Ele vai estar te elevando para que as pessoas olhem para você e digam, aquele tem uma palavra de consolo, porque ele entende de momentos difíceis. Isaac, ele vai ouvir, não desça ao Egito. Eu imagino ele pensando, mas foi no Egito que meu pai desceu e foi socorrido. Sabe o que Deus está lhe dizendo? Chega de contar a história dos outros, está na hora de você começar a escrever a sua para contar ela. Contar testemunho de alguém é bênção, amém, glória a Deus, amém. Ah, eu conheço alguém, pastor, que não sei o quê, mas é bom quando é igual o apóstolo Paulo, eu conheço um homem, se no corpo ou no espírito eu não sei, mas que subiu ao terceiro céu e lá viu coisas inefáveis. Aí alguém pensa, quem é esse homem? Paulo estava dizendo, Deus, eu tive experiência
já falava de você antes. Está na hora de você inspirar alguém. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isaac ouve. Deus estava dizendo: seu pai vai para o Egito, você vai para cá. Herança se gasta, legado se dá continuidade. Isaac recebeu um legado e ele vai para Gerar. E olha que coisa que Deus vai renovar as promessas. Não é confirmar, nós crentes temos mania de falar confirmar, né? Pai usa alguém para confirmar a palavra dele mesmo. Eis que eu mando dizer de novo o que eu já disse. Não precisa. Ele não é homem para que minta. Se ele falou, está falado. Então não é confirmar, é renovar, é avivar em você a promessa. Lembra de Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, traz ela fervorosa, porque o povo está tudo morto. Então Deus vai falar para Isaac o que tinha falado para Abraão. Deus vai dizendo assim: é em você, Isaac. Você não está recebendo só a promessa do seu pai. Quem está entendendo diz amém. Amém. Porque alguém poderia dizer: ah, Isaac, você só está chegando porque Deus prometeu para o seu pai. Não, agora prometeu para ele também. Aleluia. Deus é um Deus de geração. Promete para Abraão, agora fala para Isaac também: olha, Isaac, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te entregar as nações, eu vou te entregar território. Mas para isso Isaac teve que seguir o que Deus mandou. E Rívida era uma mulher muito bonita, uma mulher formosa. E ele chega em Gerar, e ali vão olhar para ela com olhos, naquela época homens violentos, né? Não tinha essa, tomava para si e pronto. Um rei poderia mandar tomar qualquer mulher para ele. E agora Isaac teme. E ele vai cometer o erro que o pai dele cometeu. Olha como as coisas se repetem. Se você não vigiar, até os erros dos seus antepassados você repete também. Meu Deus. Nós estamos numa campanha de quebra de jugo. Quem está entendendo o que é isso? Amém. Jugo é o que te prende, o que te limita, o que te direciona. É quando você diz: eu nem queria fazer isso, mas quando vai ver já fiz. É um jugo opressor do inimigo. Isaac queria descer para o Egito, porque o pai desceu. Olha o poder da influência. Olha o poder que você, pai, tem sobre os seus filhos. Você pode não ter vivido com seus pais, mas talvez alguém que conheceu seu pai pode olhar para você e falar: meu, você é igualzinho o seu pai era. O pior é quando a gente fala aquela coisa ruim, você puxou daquela pessoa. É isso. Você já viu isso ou não? Sim. Abraão, em Gênesis 12, mentiu para Faraó no Egito. Sarai era bonita também. E ele fala para o abençoado do Faraó: deixa na reserva. Ela é minha irmã. Aí em Gênesis 20, só olha mais o volume, filha, por favor. Nesse aqui, ó. Vamos aí. Em Gênesis 20, maravilha. De novo Abraão. Na sua casa você lê Gênesis 12 e Gênesis 20. Agora Abraão desceu para Gerar. Olha o rolo. E lá em Gerar o mesmo Abimeleque, provavelmente. A história diz que é muito possível que seja o mesmo Abimeleque. Era reinados que duravam anos. E dentro da cronologia, Isaac casa com Rívida com 40 anos. Ela é estéril. E provavelmente aquele ainda não tinha filho. Ele só gerou Jacó e Esaú com 60 anos. E a
Bíblia diz que ele ficou 20 anos orando, porque tinha um jugo de esterilidade no meio da sua família. Meu Deus. Sara era estéril, quem lembra disso? Todos. Sim ou não? Sim. Sara era estéril e não gerava. Abraão não, estéril era Sara, não Abraão. Que Abraão se deitou com Agar e Pimba. Nasceu um menino. Abraão depois teve Quetura, teve mais 6 filhos. Então o problema não era em Abraão, estava nas mulheres daquela família ali que se relacionava. E agora Isaac, casado, vai orar. E a Bíblia diz que durante 20 anos com um jugo de esterilidade. Meu Deus. E às vezes a gente, eu não estou dizendo que você tem que, é que a gente prega, quer ser profeta, mas ele tem que parar e ensinar. Não consigo ser só o profeta, então eu tenho que te conduzir, porque eu tenho responsabilidade com a sua alma também. Amém. Glória a Deus. Isso que é bom quando você é um profeta só para pregar nas igrejas fora, que você só abençoa e deixa o problema para o pastor resolver, né? Mas aqui eu tenho que te dar uma palavra profética e te ensinar. Amém. Glória a Deus. Isaac, não é que você vai meter o louco a partir de hoje. Eu não aceito Deus. O não aceito não é em palavras, é em atitude e em busca a Deus. Porque você fala, Deus, eu não aceito esse jugo. Ou o Senhor faz ou eu paro de ir para a igreja. Não vai mudar nada. Sabe por que o ser humano é assim? Com Deus? Porque nós somos assim com os nossos filhos. Seu filho não mudou de atitude. Só que ele chorou, fez bico. Pensa num troço chato, é choro de criança. Aí você fala assim, muda que eu faço. O filho não muda, ri da tua cara. E você, bobão, vai lá e faz o que ele pediu. Quem aqui é pai ou mãe? Só eu que sou esse bobão? Não. Você fala, menino, muda que eu vou te dar. Ele não muda. E você vai lá e dá. Verdade. Aí ele pensa, meu pai é bobão mesmo. É só eu chorar. É só falar, por favor. Ele me dá. Ou seja, a gente abençoa sem ter mudança de atitude. Sim ou não? Sim. Mas Deus não é como nós. É verdade. Então você bateu o pé, que nem criança faz. Você fala, come primeiro, depois você toma um refri. Aí ele fica lá, então eu também não como. Aí você vai ficar 30 minutos lá. Aviãozinho. Dá só um golinho do refri. Ó, se comer, nós vamos tomar sorvete. Aí a criança, não, então eu quero sorvete primeiro, depois eu como. Aí você fala, lembrei de outro problema. Pega. É assim ou não é? A gente que negocia. Ou seja, o abençoado que vai ser abençoado não está nem aí. E nós que estamos negociando para abençoar, olha que loucura. Só que Deus, nananina não. Oh, meu filho, você não mudou, mas bibelozinho, vou te... Não. Mudança de atitude. Abraão, Isaac, eu estou terminando. Isaac, ele tem 20 anos de esterilidade com a sua esposa. E aqui provavelmente ele não tinha sido pai ainda. Por quê? Senão ele ia estar com seus filhos, um rei de Gerar ia ver. Fala, mas essas duas crianças aí, os gêmeos, é filho de quem? Essa mulher é sua esposa. Presta atenção. Olha para mim. Isaac está no jugo de esterilidade. Está no jugo de esterilidade. E Abraão, seu
rei de Gerar. Entenda. Chega em Abraão e fala: meu, você mentiu, era sua esposa. Você queria trazer maldição para nós. Aí Abraão desconversa: não, ela até é minha irmã, porque é filha do meu pai também. Só não é filha da mesma mãe, é minha irmã. E agora o que acontece com Isaac? A mesma coisa. No mesmo lugar, em Gerar. O mesmo rei está no texto. Põe depois aí, Marcelo, acha no Gênesis 20, 10. Não vai dar o nome desse Abimeleque para você ver que é o mesmo rei de Gerar. Olha como os ciclos se repetem. Ciclo geracional. Tem gente que o pai foi alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto vai ser alcoólatra, enquanto ninguém quebrar o ciclo. Difícil vai ter uma ovelha negra na família, como diz o ditado, né? Não pode falar isso para não ser processado, ovelha afrodescendente. Vai ser difícil saber se só tem uma. Porque tem família que fala, todo mundo é do lado ruim. Abimeleque disse a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Eu estou em Gênesis 20. Eu disse, eles vão me matar se souber que é minha mulher. Aí o 12, realmente é minha irmã. É filha do mesmo pai que eu, menos filha da mãe que eu. E aí o 13, tal. Esse é o contexto. Ele disse para o rei Abimeleque: olha, quando eu casei com ela, eu fiz um juramento. Em todo lugar você diga que é minha irmã, para que ninguém te tome de mim e me mate. Quem está entendendo diz amém, queridos? Primeiro você tem que entender na onde você está, na história. Então vamos lá. Abraão desceu a Gerar. Diga comigo, Gerar. E o rei era Abimeleque. Diga Abimeleque. E Abraão mentiu. Abraão mentiu. Abraão mentiu. Falou que era irmão. Passa um tempo. Olha o tempo, para você entender o poder de um ciclo e de um jugo. Isaac não tinha nem nascido em Gênesis 20. Olha lá. A minha Bíblia não tem epígrafe, o termo original não tem. Se você achar aí de Gênesis 20 a 24, na onde vai dizer que o nascimento de Isaac. Na sua deve ter epígrafezinha lá. Gênesis 20 em diante, Abraão nasceu. Se achar, você me avisa aí. 21. Gênesis 21. Gênesis 21, obrigado, pastora. 2. Olha o 3, Gênesis 21, 3. Nasceu um filho a Sarai, que ele deu o nome de Isaac. Então em Gênesis 20 ele tinha nascido? Não. Aí marca na história isso. Passa 40 anos. Passa 40 anos. Isaac já é um homem de 40 anos. Casa com Rívika. Passaram 40 anos. Entende? Ele vai para onde? Para Gerar. E quem é o rei? Abimeleque. 40 anos depois do pai dele ter ido e mentido lá. Meu Deus. Chega ele. Mentindo. E faz o quê? Meu Deus. 40 anos, talvez ele nem soube da mentira do pai. Porque o pai vai contar orgulhoso, a não ser quando se converte, né? Ó, filho, não era isso, não é? Eu era o maior mentiroso da minha época. Eu imagino que Isaac talvez nem soubesse que o pai mentiu. Só que 40 anos depois ele também
Olha a influência de ciclos. Quem está entendendo diz amém. Amém. Olha o poder de um jugo. Talvez você está vivendo coisa que foi lá no teu passado. Tem gente que fala, morto não paga a conta, vai nessa. Quem está vivo que paga por ele, né? Morto físico mesmo. Morreu um parente seu, você acha que vão perdoar a dívida, o banco lá? Um conhecido pode até perdoar, não me paga não, o cara morreu, tá? Agora o banco, o cara devia um empréstimo lá. Ó, tá aqui a certidão de óbito. E daí? Ele morreu, quem eram os herdeiros, dependentes dele? Paga a dívida. A dívida é feita para quem está vivo, tá? Heranças espirituais também fica para quem está vivo. Meu Deus. Tanto de bênção quanto de maldição. Ah, pastor, eu não creio. Então você vai ficar falando todo dia para o seu filho, você não vai ser nada na vida, não. O poder da palavra, dos ciclos, do jogo. Amém? Amém. Isaac cai no mesmo jogo. Domingo que vem, eu termino essa ministração falando sobre a esterilidade. O que é que a mentira causa? O mundo inventou até mentirinha do bem. É tipo um pecado zero açúcar. Continua sendo pecado. O adoçante, pastor, continua sendo pecado. Mentirinha do bem continua sendo pecado. E olha o ciclo que Isaac entrou. 40 anos depois. O que você está fazendo hoje pode recair nos seus filhos. Você pode arruinar ou abençoar o futuro dos seus filhos com as suas atitudes de hoje. Talvez você já conheceu alguém meio revoltado da vida que fala, eu sou assim por causa do meu pai. Você já viu esse tipo de relato? Sim. Ah, meu pai me batia muito, eu virei assim. Minha mãe nunca me amou, aí eu virei isso. Ciclos. E o mundo espiritual vê tudo isso. 40 anos se passaram. E Isaac no mesmo ciclo do seu pai, com o mesmo rei Abimeleque e no mesmo lugar. Amém? Nós vamos quebrar julgos, você vai ser liberto, restaurado, vai viver uma nova história. Não importa o que colocaram sobre você, importa que você vai decidir sair debaixo desse jugo. Dê um aplauso ao Senhor.